Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós estaremos, falando mais um pouco sobre a história dos Estados Unidos. Estaremos falando da independência, E falaremos também sobre a Guerra de Secessão. Então, bora iniciar aqui, a videoaula. Primeiramente, como é que vai surgir, as guerras de independência, Qual vai ser o principal estopim? Após a Guerra dos 7 Anos, que foi o conflito entre franceses e ingleses em território americano, Quando os ingleses eles venceram junto com os colonos, eles começaram a ver que a vida dos colonos aqui no nosso continente era uma vida muito boa e que eles não estavam pagando os devidos impostos à metrópolis. E não só por isso, mas eles também queriam cobrar por aquela dívida de guerra. E por esse motivo eles acabaram criando aí, vamos dizer assim, algumas novas leis, como uma forma até de tentar, vamos dizer assim, reaver todo aquele dinheiro que eles achavam que tinham investido na colônia. Então, a primeira lei aí que vai ser implantada, a gente já observa que vai ser a lei do açúcar, Que os americanos, ou melhor, os norte-americanos, eles faziam muito, o comércio com o derivado de açúcar, Principalmente na mão, vamos dizer assim, de comprar outros produtos de outras regiões. Então, eles acabaram taxando esse produto aí, Porque era um dos produtos mais comercializados. Não só por isso, também foi criado a lei do selo, Que era para simplesmente taxar qualquer publicações, então, de jornais, periódicos, informativos, E a lei do selo, ela vai acabar trazendo uma insatisfação muito grande, desses setores e vai fazer com que os colonos eles até se juntem, porque eles vão fazer um protesto dizendo assim, que sem representação no parlamento não pode haver uma taxação, até porque isso gera uma própria lei inglesa. Então, os ingleses, para tentar até diminuir essa revolta que estava ocorrendo na sua colônia, vai retirar a lei do selo, mas vai acabar criando duas leis aí, como uma forma de tentar, vamos dizer assim, reaver esse dinheiro, tá? Então, vai ter aí uma lei que vai importar todos os produtos, vai cobrar, perdão, impostos de todos os produtos importados, tá? Além disso, também vai ter, o maior estopim, que a gente vai dizer que é a lei do chá. A lei do chá nada mais era, o chá, o produto chá em si era o produto mais consumido pelos colonos. E muito desse produto acabava vindo, da região inglesa, mas até então, que era um produto barato, por conta das taxações, acabou, vamos dizer assim, ficando um pouco difícil de se adquirir esse produto. E não só por conta disso, mas as outras taxações que eu já disse para vocês, fez com que os colonos eles acabassem ficando de saco cheio, dessas várias taxações. E aí, eles vão acabar fazendo um protesto, que vai ser a famosa festa do chá de Boston, O que vai ser a festa do chá de Boston? Vai chegar navio ingleses, tá? No porto de Boston, e ele vai estar abarrotado de caixas de chá. E esses colonos, como uma forma de protestar, eles vão acabar se vestindo, de indígenas, vão invadir essas embarcações, vão pegar todo esse chá, essas caixas de chá, e vão jogar ao mar, Então, praticamente, tá fazendo ali uma rebelião, porque é um produto que até então era para ser vendido, agora não vale mais nada, tá? Quando ocorre a festa do chá de Boston, os ingleses eles vão ficar muito, mas muito bravos, e eles vão acabar criando, algo que vai ser chamado de leis intoleráveis, tá? Por que leis intoleráveis, Porque vai ter esse nome, porque são os americanos que vão dizer que essas leis, elas não têm nexo algum, tá bom? Entre essas leis intoleráveis aí temos o fechamento, tá? Do porto de Boston, e ele só poderia ser, vamos dizer assim, reaberto depois que todo produto que fosse jogado no mar, ele tivesse sido ressarcido, tá bom? Além disso, ficaria proibido qualquer tipo de reunião pública, até porque eles tinham medo, de novos protestos aí. E além disso, também eles falaram que se caso algum oficial britânico cometesse qualquer ato considerado ilegal pelos colonos, que ele deveria retornar para a Inglaterra e ser julgado pelas leis inglesas, tá? Então, imagine, com essas leis intoleráveis, vai fazer que o povo americano, ou melhor, o norte-americano,
eles fiquem cada vez mais insatisfeitos. Por esse motivo, né, aqui os estadunidenses vão criar, né, o primeiro Congresso Continental, que ele tinha como principal objetivo se opor às leis intoleráveis, tá? Além disso, eles também vão começar a se organizar para criar milícias, tá? No caso seria uma polícia local. Eles também vão acabar boicotando produtos ingleses e também eles vão, né, entregar uma petição ao rei, falando assim o seguinte, que a Inglaterra ela deveria pagar, né, uma indenização, vamos dizer assim, vamos dizer assim, é como se fosse uma forma de estar indenizando os americanos pelo transtorno que eles tiveram, né, com as leis inglesas anteriores. Claro que o rei da Inglaterra pouco vai se importar, e isso vai acabar, né, fazendo com que os norte-americanos se organizem um ano após, né, o primeiro congresso, né, que tinha sido no ano de 1774, fazendo com que eles se organizem, né, para que tenham, né, um exército próprio. Não só por isso, mas a gente também diz que o segundo congresso, ele meio que começa a dar os primeiros passos, né, da independência. Essa vai ser a primeira vez que a gente consegue observar mesmo que todas as 13 colônias elas estão unidas com um único objetivo, que literalmente é, né, sair das mãos inglesas e ter a sua tão aclamada independência. No dia 4 de julho, que é uma data muito simbólica, né, para os Estados Unidos, vai ser redigido a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América por Thomas Jefferson. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, essa caricatura, que seria Thomas Jefferson, ele fazendo aqui, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Claro que quando isso daqui é recebido pelos ingleses, eles vão dar risada e aí sim a gente diz que vai eclodir, né, a guerra de independência. Vamos lá. Primeiramente, que eu já tinha dito para vocês, né, vai ser a primeira vez na história que todas essas colônias elas vão se unir com o principal objetivo, que era lutar contra o exército inglês. O George Washington, ele era o líder das tropas americanas e a gente vai dizer, né, como historiadores, que os norte-americanos, eles vão ganhar muito mais pela questão da própria força de vontade. Porque se fosse falar em organização e armamento bélico, né, os ingleses eles eram muito mais superior. Claro que também não podemos esquecer que a França, né, querendo prejudicar os ingleses, acaba apoiando, né, os colonos e ajuda, né, financiando aí muita dessa, vamos dizer assim, desses armamentos bélicos e até trazendo, querendo ou não, um pouco de estratégia aí, vamos dizer, militar. Tá? A França ela vai ser o primeiro país a reconhecer a independência dos Estados Unidos e logo ela vai ser, né, seguida tanto pela Espanha quanto pela Holanda. Qual é o principal objetivo desses países? Tentar enfraquecer, né, a tão potência que nessa época era a Inglaterra. Imagine, né, a maior potência ser a primeira a perder a sua colônia aí. Seria um baque muito grande para os ingleses, tá? Claro que após muitos conflitos, né, que vai ter aí ao longo da Guerra de Independência, os franceses e os norte-americanos, eles vão conseguir, né, vencer a guerra no dia 17 de outubro de 1781, que é quando, né, vai ser assinado aí, né, o acordo em que os ingleses, eles se rendem, né, e literalmente, vamos dizer assim, acabam aceitando a independência dos Estados Unidos, tá? A gente vai dizer que a independência dos Estados Unidos, ela vai abalar, né, todas as estruturas, tanto na Europa quanto aqui no continente americano. Um dos primeiros resultados vai ser que todas as colônias aqui do nosso continente, elas vão começar a observar que elas têm chance sim de se tornar independentes. Então, que nem no caso aí, a colônia espanhola e a colônia portuguesa, ela vai acabar tendo bastante levante, né, com essas características, vamos dizer aí, republicanas, que tinham como principal objetivo se libertar da sua metrópole, tá? A crise econômica que a França ela já estava sofrendo, antes mesmo de ajudar os americanos na sua independência, vai se agravar mais ainda, e isso, né, vai estar aí o estopim para, né, a famosa Revolução Francesa, tá?
Aqui no Brasil, a gente vai ter a nossa primeira, vamos dizer, essa nossa primeira revolta de caráter republicano, vai ser em Confidência Mineira, que ela vai ser baseada totalmente nos pensamentos iluministas, né, e na independência dos Estados Unidos. Uma coisa que eu não posso deixar de citar para vocês é que grande parte aí, né, da guerra de independência dos Estados Unidos, ela tinha esse ideal luminista aí também, tá? Uma coisa também que eu não posso esquecer, ou melhor, que eu já tinha citado para vocês, é que começa, né, vamos dizer assim, a cair um pouco desse sistema absolutista e começa a ser implantado aí, né, a famosa república, tá bom? A partir desse momento, a gente consegue observar, né, que as 13 colônias, ela obteve sucesso, e acaba, né, surgindo o que a gente conhece hoje como os Estados Unidos. Como é que vai ficar o pós, né, guerra da independência? Como é que vai ficar os Estados Unidos após a guerra da independência? Em questão, vamos dizer assim, burocrática, cada estado ela vai ter sua própria constituição. Eu acho que isso daí vai ser algo maravilhoso e eu acho que aqui no Brasil deveríamos, né, fazer algo do tipo, porque cada estado ele sabe a forma da sua sociedade, né, ela, vamos dizer assim, viver. Então, por esse motivo, ele vai dar uma autonomia para cada estado. Então, cada estado vai criar a sua própria constituição referente à sua sociedade, tá? O voto, ela só era apenas para homens livres e com alguma renda. Era o famoso voto censitário, tá? Nesse caso aí a gente pega mulheres, negros, a gente pega estrangeiros, não teriam qualquer tipo de participação na política aí. No ano de 1887 é criado a primeira e a única Constituição norte-americana, tá? E a Constituição norte-americana, ela vai ter como principal característica aí, né, respeitar as soberanias do Estado. Mas ela é a responsável, né, por dispor das Forças Armadas, declarar guerra, tá bom? Negociar tratados. Ela é responsável por emitir moeda, fazer empréstimo, regularizar o comércio com o exterior, tá? E entre outras coisas, né, que não podemos deixar de citar aí, seria a cobrança de impostos. Então, diferente disso, fica de responsabilidade dos estados, tá? Vai ser após também o conflito que vai acabar surgindo, né, dois partidos políticos, que isso é o característico, né, dos Estados Unidos até hoje, essa bipartidarismo, né? E no caso aqui temos os dois, que é o federalista, que eles tinham como principal objetivo, né, fortalecer o governo central, nesse caso aí o poder do presidente, e era composto, né, por os industriais e grandes comerciantes da região do norte. E temos os republicanos, que eles queriam fortalecer o poder local, tá bom? Esses republicanos lá na frente também vão ser chamados de democratas, e eles eram compostos principalmente por pequenos proprietários, tá? Aqui, nesse próximo slide, já que a gente está falando sobre a independência dos Estados Unidos até a Guerra de Secessão, o que eu não posso deixar de citar para vocês é a expansão territorial, né, dos Estados Unidos, ou melhor, das 13 colônias, durante o período do século XIX. Então, a gente consegue observar aqui, né, alguns territórios que foram conquistados, outros foram comprados, né, e outros a gente consegue observar aí, né, que o que era apenas 13 colônias acabou pegando, né, do Oceano Atlântico até a região do Oceano Pacífico. Só para poder me adiantar aqui também, não está aqui, mas os Estados Unidos, ele chega até comprar o Alasca também da região da Rússia, tá bom? Então temos aqui a Flórida, que foi comprada da Espanha. Aqui foram territórios que foram, vamos dizer assim, cedidos pelos ingleses para a 13 colônias. Temos aqui a região da Louisiana, foi comprado da França, o Oregon, né, que foi cedido também pelos ingleses. Aqui, né, temos a Califórnia, que ela foi cedida, né, pelo México. A gente sabe que o território mexicano, ele perdeu mais da metade, né, do seu território para os estadunidenses. E tem uma região do Texas aqui, né, que vai ser um período da história que vai ocorrer até um conflito, que vai ser, né, a Guerra do México. O que foi essa Guerra do México aí? Vai ser que muitos desses habitantes, né, norte-americanos vão acabar vindo para a região do Texas
E como essa região era pouco habitada pelos próprios mexicanos, esses norte-americanos eles vão acabar, né, criando uma independência do estado do Texas e vão perguntar, né, para a população do Texas se eles não gostariam de se anexar ao território dos Estados Unidos. E aí, através, vamos dizer assim, de voto, o próprio povo texano vai acabar, vamos dizendo aí, vendo benéfico essa união com os Estados Unidos. E aí sim o Texas ele é anexado a esse território, tá bom? Vamos lá então, dando continuidade. Não podemos esquecer também de falar de algumas doutrinas, né, que os Estados Unidos ele pregou e ele prega até hoje, né, que é a famosa doutrina Monroe e o Destino Manifesto. A primeira a gente já consegue observar que é aquela famosa frase que é América para americanos. O que seria essa primeira doutrina? Ela tem como principal objetivo não permitir que outros países estrangeiros ela intervisse aqui no nosso continente americano, principalmente, né, por conta dessa independência, muito dessas, vamos dizer assim, colônias, né, mais característica espanhola, vão começar a sua independência e os Estados Unidos não vai querer ver, vamos dizer assim, essa colonização novamente. Até por conta do Congresso de Viena, que foi até precedido pelos ingleses, eles meio que reafirmavam, né, que os territórios que pertenciam originalmente, né, a essas grandes metrópoles que elas deveriam ser devolvidas. E sendo que grande parte dos países aqui do nosso continente americano, eles conseguiram independência, né, durante as invasões napoleônicas. Então isso daí, né, essa doutrina, ela veio com o principal objetivo de tentar barrar essa, vamos dizer assim, essa colonização aí. O Destino Manifesto, ele vai ser uma justificativa, voltando aqui no mapa, que é para falar assim o seguinte, né, seria uma justificativa dessa expansão territorial, que eles vão falar assim o seguinte, que os estadunidenses, eles seriam o povo de fato escolhido por Deus e que eles deveriam, né, conquistar essa região aqui, porque eles que seriam responsáveis, vamos dizer assim, de trazer algo benéfico para aquela região. Então você vê que aqui tem a figura da mulher, né, ela tá aqui com um livro que nada mais seria do que o Destino Manifesto, e ela estaria guiando esse povo para a região do Oeste. Não podemos esquecer que a região do Oeste era uma região, né, que acabou se descobrindo ouro e ficou, vamos dizer assim, uma região bastante cobiçada. Não só por isso também, mas os Estados Unidos acabaram criando algumas leis aí, né, em que cedia territórios de terra para esses colonos, se eles ficassem, né, naquela região produzindo durante um período aí determinado. Isso vai ser bastante importante que grande parte de povos europeus vão acabar migrando aqui para as 13, ou melhor, 13 colônias não, para os Estados Unidos da América, tá? Vamos então aqui falar sobre a Guerra de Secessão. O que vai ser a Guerra de Secessão? Primeiramente, o que é a secessão? É separação. Ela vai ocorrer entre o ano de 1861 e 1865. Por que vai ocorrer essa separação? A gente já consegue ver aqui de início, né, que essas duas regiões, a região norte e a região sul, elas sempre foram diferentes desde o período das 13 colônias, e após a independência, elas ainda continuaram se estranhando, tá? A região norte, né, tinha como o principal partido republicano, eles eram protecionistas, ou seja, eles acreditavam, né, nessa questão da proteção, vamos dizer assim, econômica, eles eram totalmente a favor de taxar produtos que viessem de outro país, até como uma forma, vamos dizer assim, de beneficiar a sua própria industrialização. E eles eram principalmente abolicionistas, né, a favor, né, do trabalho assalariado. Então, peguei essa imagem aqui para vocês, que aqui seria, né, vamos dizer assim, o representante da região norte. Temos aqui a região sul, que era, né, de grande maioria do Partido Democrata. Eles eram escravocratas e eles acreditavam no livre mercado, até porque, como a região sul, eles eram agroexportador, eles não viam benéfico essa questão do protecionismo, até porque grande parte dos produtos que eles consumiam, eles traziam de países, né? No caso da Inglaterra, traziam de fora. E se esses produtos eles fossem taxados, para eles não veriam muito, vamos dizer assim, benefício. E escravocrata, até por eles serem de grande parte agrários, eles precisavam dessa mão de obra barata, tá? Abraham Lincoln, vamos dizer aí que era representante, né, do Partido Republicano,
ele vai acabar sendo eleito presidente dos Estados Unidos, e isso vai fazer com que os Estados do Sul eles se separem. Por que, né, a eleição de Abraham Lincoln vai fazer com que a região sul se separe? É que o Abraham Lincoln, na sua campanha, ele prometeu que ia fazer a abolição da escravatura na região dos Estados Unidos. Então, isso daí fez com que os estados do sul não se sentissem representados e eles acabaram se separando. E quando eles se separam, acaba eclodindo o que a gente conhece como a Guerra de Secessão, tá? Foi uma guerra que durou 4 anos, que teve vários conflitos, mas não tem como, né, eu deixar de falar para vocês, a região norte, ela era muito mais superior em questão numérica, em questão de armamento bélico, tá? Tem alguns livros de história que dizem que a região sul, eles botavam até os próprios escravos para guerrear. Como assim os próprios escravos iam guerrear para continuarem sendo escravos, né? Então, literalmente, a região sul, ela vai entrar em guerra, mas ela já vai entrar como já sendo perdedora, tá bom? Durante a Guerra de Secessão, Abraham Lincoln cumpriu aquilo que ele prometeu, e ele criou a abolição, né? Ele deu a abolição da escravatura no dia 22 de setembro de 1862, tá? Claro que após muitos confrontos aí, a rendição ela vai ser assinada pelos sulistas no dia 9 de abril de 1865. Abraham Lincoln, né, que nem a gente consegue observar aqui das datas, poucos dias depois ele vai acabar sendo assassinado, tá? Em um teatro, por um sulista totalmente, vamos dizer assim, raivoso, porque o Abraham Lincoln já tinha dado essa libertação desses escravos aí. Então, ele acabou sendo assassinado a sangue frio. Ok. Qual vai ser os principais resultados da Guerra de Secessão? Isso é algo que permanece ainda até os dias atuais, tá bom? A região sul, ela vai tirar um pouco dessa característica agrária e vai começar a se industrializar. Os negros, né, recém-libertos, eles não têm qualquer tipo de direito garantido na Constituição, principalmente, né, o direito ao voto. Só para vocês terem uma ideia, vão criar até algumas leis para fazer com que esses negros, eles não tenham qualquer tipo de participação. Tem um até que fala assim que é a cláusula do avô, que dizia que esses negros eles só poderiam votar se caso um pai, ou no caso, o avô deles, tivessem votado nas eleições de 1867. Como é que um pai, como é que um avô ia votar nas eleições de 1867, sendo que esses caras tinham sido libertados em 1862, né? E a guerra só tinha acabado em 1865. Então, assim, fica uma coisa meio, vamos dizer assim, inviável. Então, por esse motivo, a gente vê que nessas primeiras eleições, esses negros não têm qualquer tipo de participação aí, tá? Uma coisa que eu também não posso deixar de esquecer de falar para vocês, que vai surgir, né, alguns grupos opositores, né, a esses escravos, né, esses recém-escravos libertos, que nesse caso seria a Ku Klux Klan, né, que vai ser aí, vamos dizer assim, uma das... um grupo, né, vamos dizer assim, de práticas, vamos dizer assim, totalmente sem noção, né, e que vai começar a fazer uma perseguição muito grande, não só de negros, mas também de escravocratas. Então, assim, vai ser uma perseguição muito grande, né, que vão fazer aí esses recém-libertados. Lá nos Estados Unidos também vai começar a se caracterizar o que a gente vê até hoje, que é a segregação racial, né? Então vai começar a ter uma separação aí entre bairro de branco, bairro de negro. A gente também vai começar a observar aí, né, que vai ter escola de branco, escola de negro, os lugares que os brancos podem sentar, que os negros podem sentar, e assim, né, permanece. Eu brinco bastante, eu gosto de citar isso daí como exemplo. Eu acho que todo mundo já deve ter assistido um episódio, né, daquela série chamada Todo Mundo Odeia o Chris, e ali fala um pouco, né, de forma cômica como que era essa segregação racial. E querendo ou não, gente, até hoje a gente tem um pouco desse preconceito ainda enraizado na nossa mente, né? Continuando aqui, os Estados Unidos, ele vai acabar se envolvendo, né, no conflito contra a Espanha, que nada mais vai ser chamada de Guerra Hispano-Americana. Qual vai ser o principal motivo dessa guerra, tá? Os Estados Unidos, ele vai ter um navio, né, bombardeado pela Espanha na região
que a gente conhece aí, né, de Cuba, em Havana, e vai acabar eclodindo a guerra. Após, né, vários conflitos, em dezembro de 1898, a Espanha, ela já totalmente decadente, que a gente consegue observar que grande parte das suas colônias já tinham se tornado independente, então ela já não tinha mais tanta influência aqui no nosso continente, né, ela vai acabar assinando um tratado com os norte-americanos. E nesse tratado, ela vai dizer assim o seguinte, que ela está cedendo Cuba como sendo, né, um protetorado aí dos Estados Unidos. E não só isso, daí a gente também consegue observar, né, que a região do Porto Rico e também da região aí da Micronésia, elas também vão ser cedidas para os Estados Unidos, tá? A região que a gente conhece da Filipinas, os Estados Unidos, ele vai acabar, vamos dizer assim, comprando da Espanha no valor de 20 milhões de dólares. Então, se for para observar aqui a região que eu já tinha mostrado para vocês, vai acabar se expandindo muito mais aí, né, após essa guerra com a Espanha, tá? Finalizando, temos aqui a famosa política do Big Chico, a política do grande porrete, né? Que vai ser o momento em que os Estados Unidos vai começar a mostrar de fato quem eles são. Quando eles começam a fazer esse imperialismo aqui no nosso continente americano, eles vão ter aquela famosa frase que é o quê? Fale mansinho, mas carregue um grande porrete. Se os países não obedecerem os Estados Unidos, eles podem sim sofrer qualquer tipo de intervenção militar, tá? Então, quando a gente vai falar sobre isso daí, a gente consegue citar alguns países que sofreram a intervenção. Então, temos a própria Cuba, né, que nem a gente vai estudar bastante aí, né, principalmente falando sobre a Revolução Cubana. Não só isso, também falamos, né, sobre a República Dominicana, sobre o Panamá, quando vai fazer a construção do Canal de Panamá, né, a região da Nicarágua, da Honduras. Se for falar até recentemente, a gente também pode dizer aí da Venezuela, né, durante o período da ditadura. O Brasil também sofreu uma interferência, vamos dizer aí, dos Estados Unidos. Então, né, essa intervenção militar, ela ocorre até os dias atuais. Tudo bem? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, tá? Na próxima videoaula, eu estarei abordando com vocês, falando sobre as independências, tá? Da América Latina. E a gente vai se vendo aí, tá bom? Beijo, beijo, turma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.